A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 2 da Revista Conectar, Revista dos Jovens da Editora Betel, quarto trimestre de 2021. O tema neste domingo é Eclesiastes e o conceito de vaidade. Nós vamos trabalhar essa palavra vaidade, o que ela significa, qual o seu sentido. Tudo isso mediante o que o pregador colocou no livro de Eclesiastes. Em algumas versões, como na NVI, a palavra vaidade ela assume um significado ou um sentido de inutilidade ou fútil, aquilo que não tem muito valor. Já na Nova Almeida atualizada, NAA, a palavra que é traduzida ali é o que nós vamos trabalhar na lição, que é vaidade, simplesmente vaidade. Mas o que é inútil e o que é sem sentido nessa vida? Bom, o pregador coloca que tudo nessa vida é sem sentido, tudo é inútil. E aí ele enumera algumas coisas durante a leitura do livro de Eclesiastes. Nós vamos nos deparar ele falando que todo esforço e trabalho é inútil. Assim como o homem acorda para ir trabalhar, ele chega no seu trabalho, lá tem as suas demandas, ele faz, no outro dia de novo, e assim ele vai. Ou seja, é tudo um ciclo. Acontece isso corriqueiramente. As contas para pagar, elas sempre vão chegar. Os afazeres domésticos sempre será necessário fazer. Ou seja, essa rotina ela se repete constantemente. E ela não só se repete na vida de um indivíduo ou de um grupo específico. Ela está em toda a raça humana, em todas as culturas. Sempre o homem tem que fazer as mesmas coisas diariamente. Ele coloca que a juventude, o prazer também é uma vaidade, é uma inutilidade, porque ela é passageira. Por mais que o homem se esforce em se tornar jovem, por mais que o homem se esforce em buscar prazeres, ele sempre vai buscar isso constantemente. E ele vai se decepcionar porque a juventude acaba, a beleza acaba, o prazer acaba e ele volta ao mesmo ciclo vicioso de repetir e repetir. Ele coloca também que o sucesso e a prosperidade também é uma vaidade, uma grande inutilidade, porque o homem conquista tudo, mas continua triste, continua vazio, continua precisando mais. E ele coloca também, durante a leitura de Eclesiastes, nós vamos notar que os olhos nunca cansam de ver. O homem nunca cansa de buscar. Tudo isso é uma análise de alguém que viveu grandes momentos de uma vida gloriosa, mas ele chega a essa conclusão. Também a injustiça e a impunidade, também é uma vaidade, porque ele diz que isso também é passageiro. Toda essa questão de o homem ter alguém para suprir ou guardá-lo ou protegê-lo das injustiças também é passageiro, porque a injustiça passa. A justiça nem sempre é feita da forma correta. Os maus prosperam, mas também é passageiro. Os bons sofrem, mas também é passageiro. A impunidade está em toda a terra, porque o pecado domina toda a terra. Tudo isso é passageiro, tudo isso é vaidade. Amém? Seguindo adiante, ainda dentro dessa introdução, ele coloca que o realismo, e aí essa palavra realismo, ela vem desse livro aqui do John MacAllister, está na descrição, a bibliografia. Esse livro, ele apresenta que o livro de Eclesiastes traz um realismo, ele não é um livro melancólico, ou um livro de alguém que está desgostoso com a vida e quer dar cabo da sua própria vida. Não, ele é um choque de realidade, ou seja, há um realismo no livro de Eclesiastes. Esse realismo que o pregador destaca, ele parece ser inútil para a nossa realidade, para o tempo que nós estamos vivendo, porque alguém que está depressivo, alguém que está angustiado, vai olhar para esse livro e vai falar assim: poxa, então para que eu vou viver?
Mas na realidade o objetivo do livro não é trazer uma carga a mais de que nada faz sentido, então tudo acaba por aqui. Não. O que ele está fazendo dentro desse realismo é mostrar que esta geração ou as gerações, mas especialmente nós vamos tratar da nossa geração, é uma geração que está distante da realidade. É uma geração que ela não confronta a realidade. Ela apenas vive sob filtros. É uma geração de filtros. E quais são esses filtros? Esses filtros, eles vêm pelo cinema, pelos streams, né, Netflix, ou seja, as séries. O homem vive em uma fantasia, ele sempre foge de sua realidade para viver uma realidade de um personagem, para viver uma realidade de uma história que está sendo apresentada de forma cinematográfica. Então, esse distanciamento da realidade coloca o ser humano dentro desta problemática, porque ele não enfrenta, ele simplesmente vive uma fantasia. A fantasia de ostentar, de mostrar nas redes sociais que é feliz, que é próspero, tudo isso é uma vaidade, porque na realidade esse homem ele não vive uma vida plena, ele simplesmente representa algo que ele não é para os outros. E chega um momento que ele não dá conta mais, que ela não dá conta mais. Então, o pregador está trazendo esse choque de realidade. Esse choque de realidade, McAllister coloca que é como um médico que está falando para o seu paciente: olha, se você continuar comendo guloseimas, você não vai viver bem ou não terá uma qualidade de vida. É um choque de realidade. E ele mostra o fracasso do secularismo. O secularismo é toda essa vida, a vida mundana, toda essa questão que o homem tem, essa dinâmica que o homem tem em seu dia a dia. Esse secularismo fracassou, porque o homem cada vez mais está distante de Deus. E aí ele traz sim um ponto de vista pessimista. Esse ponto de vista pessimista da vida não é para que o homem pare, mas para que o homem se alerte, atente, para que ele não pense que tudo se resume a essa vida. A vida terrena demasiada, a vida terrena exagerada, viver intensamente o que é terreno e esquecer do que é o espiritual. E aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, ele diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, quando a igreja, e aí eu falo dessa nova forma que o mundo tem de apresentar, mediante a religiosidade, que Deus é aquele que realiza tudo para o homem, que se o homem não tiver realizações, é porque Deus não está fazendo em sua vida. É essa heresia, essa mentira, esse engodo, ele tem tomado conta da mente dos crentes. E os crentes se frustram porque eles pensam que Deus tem que fazer tudo por eles. E aí entra esse evangelho triunfalista. Você sempre tem que vencer. Se você não vencer é porque você está em maldição. Se você não vencer é porque você está em pecado. Então tudo isso envolve o nosso tempo. A fuga da realidade. O homem não enfrenta as suas adversidades no dia a dia, mas sempre vive para o outro, ou então coloca sob a responsabilidade do outro tudo isso que ele precisa ou que ele quer, que ele deseja conquistar. O tópico 1 vai dizer o seguinte: o que significa a expressão vaidade? Bom, em primeiro momento nós temos que distinguir ou saber que essa palavra ela está contida nos originais de duas formas. Lá em Gênesis 4:2, nós vamos nos deparar com essa palavra
E aí o dicionário Strong, ele coloca que essa palavra é o nome de Abel. E aí eu coloquei o código aí do código Strong, do dicionário Strong, H de hebraico, 1893. Rebel. Rebel é o nome Abel. É simplesmente um nome próprio lá em Gênesis 4, 2. E ele significa fôlego, ou seja, aquilo que é passageiro, aquilo que é muito curto. O ser humano, um ser humano normal, ele consegue segurar o fôlego de 2 a 3 minutos. Mas logo, logo, ele tem que o próprio corpo o instiga a voltar a respirar. Ele pode tomar um fôlego, mas ele é passageiro. Ele logo passa e o homem precisa de um outro fôlego. A vida de Abel foi muito curta. Nós não sabemos quanto tempo Abel viveu, mas foi curto, porque Caim o mata, mas em Eclesiastes 1, verso 2, essa palavra assume um outro sentido. Ela não vem como um nome próprio, como está lá em Gênesis 4:2, mas aqui ele assume um substantivo e às vezes até mesmo um adjetivo. E aqui o código Strong é H1892, hebraico 1892. Rebel significa vapor ou sopro, aquilo que é transitório, passageiro. Amém? Sabendo disso, nós vamos para o tópico 1.1, vivendo a vida sem Deus. Essa vida sem Deus, ela passa, e o comentarista coloca que ela tem uma vivência debaixo do sol. E o que está debaixo do sol? A terra, o cenário a qual os homens vivem. E há essa dicotomia dos lugares, céu e terra. Céu, o espiritual, terra, o material. Dentro disso, envolve um propósito. E o propósito que o pregador coloca no livro de Eclesiastes é que ele defende a vida de fé num Deus generoso, enfatizando o horror de outra alternativa. Ou seja, este sábio ou o pregador, ele coloca que a vida sem Deus, ela é inútil, ela é fantasiosa, ela tem uma alternativa horrorosa. A vida, ela possui faces de horror. O homem, quando ele se depara com essa dinâmica da perda, a dinâmica da morte, a dinâmica do sofrimento, ela é horrorosa. Mas o pregador coloca que há um propósito muito maior em relação a tudo isso, que é o quê? Deus. Uma vida devotada, dedicada a Deus. E essa vida, ela não se resume, não se restringe aqui, mas ela tem uma continuidade na eternidade, porque esse homem, ele é espírito também. O homem possui a eternidade dentro de si. Ele é um ser que é espírito, alma e corpo. E esse espírito e alma são espirituais. E eles há de voltar para o plano celeste. Amém? Seguindo adiante, nós temos o tópico 1.2, uma vida transitória. A vida, e aí o comentarista coloca na nossa revista que é como uma bola de sabão, que em um certo momento encanta. Quanto maior fizermos essa bola, especialmente quando éramos criança, nós ficamos encantados, porque ela estava ficando grande, você conseguia fazer uma bola de sabão que brilhava, tinha as cores, e ela flutuava, aquilo encantava e ainda encanta muitas crianças. Mas logo logo ela explodia, ela tocava em algum lugar, ou então ela por si só, pelo próprio vento, ela se desfazia. E logo logo nós corríamos e fazíamos outra bola de sabão, para voltarmos a ver aquela cena maravilhosa. A vida é isso. Eclesiastes coloca que
A vida é feita de encantos em certo momento, ficamos impressionados, encantados, ficamos felizes, mas logo logo ela se frustra. Acontece coisas, acontece perdas, acontece frustrações, acontece tristezas. E isso frustra, e logo logo temos que correr atrás para que essa vida ou essa bola de sabão volte de novo. E nós queremos uma bola de sabão sempre maior, sempre mais colorida, que ela se mantenha flutuando por muito tempo, mas logo logo ela explode e nós voltamos a desencantar, entristecer. Ainda dentro do tópico 1.2, nós temos duas citações bíblicas, e a primeira é de Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Assim é a vida. Quem estava aqui outrora não está mais. Nós não estaremos aqui daqui a algum tempo. Ou seja, a vida, ela tem essa coisa volátil. Ela sempre está desaparecendo, surgindo, e tudo isso continua num ciclo. Salmo 39, verso 5 diz o seguinte: Eis que fizeste os meus dias como apalmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é totalmente um sopro, é totalmente passageiro, é inútil. Nós olhamos os homens prósperos, com poderes na terra, dominando grandes corporações, homens que parece que nada os atinge, mas logo logo tudo passa, seus lugares são assumidos, suas coisas são passadas para outros e tudo deixa de existir. Ou seja, esse homem, ele não é totalmente forte. Ele é simplesmente uma neblina, ele é simplesmente um sopro que passa pela terra. O tópico 2 vai dizer o seguinte: a vaidade debaixo do sol. O termo vaidade debaixo do sol, quando nós falamos debaixo do sol, nós estamos nos referindo a um lugar onde a vaidade está, ou seja, onde a vida está. E este debaixo do sol, o comentarista coloca, ou o pregador coloca, que é a terra, que é uma visão materialista ou secular. Tudo debaixo do sol envolve a questão do materialismo. E o que seria isso? É o que nós já falamos bem no início, na introdução, que é essa sensação que o camundongo tem dentro da roda. Ele está sempre girando, 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 girando. Quando chega um certo período, nada mudou, continua ali no mesmo lugar. É como se o homem marcasse passo. Ele conquista tudo, mas quando o fim da vida, ele não leva nada. Há quem diga que o cemitério é o lugar mais rico de projetos, coisas que poderiam ser grandiosas, porque ali está homens e mulheres que um dia tiveram grandes planos, grandes sonhos, conquistaram muitas coisas e teriam muito ainda a fazer, mas a brevidade da vida chegou, o sopro encerrou e logo, logo tudo deixou de ser o que era. Perdeu-se o sentido, nada faz sentido, e tudo que ele conquistou, tudo que ela conquistou, todas as suas grandes ideias, seus estudos, tudo ficou e foi-se mais um ser humano vaidoso, passageiro, que fez coisas que muitas das vezes não vão levar o que o homem para a eternidade, e a eternidade com Cristo. Infelizmente, esta é a vida que muitos homens escolheram para si. O tópico 2.1 vai dizer o seguinte: a vaidade de prazer e das riquezas. A análise que o pregador faz apresenta a autenticidade do pensamento de um homem de sucesso. Aqui nós não estamos falando de um homem que está apresentando um pessimismo ou uma realidade da vida de alguém que não conquistou nada.
Nós estamos falando de um homem que ele conquistou tudo, ele teve todas as honras, todas as glórias, todas as riquezas, tudo aquilo que um homem pode ter. Não é uma visão de alguém que não teve nada e por um sentimento de inveja ou de algo negativo, ele fala assim, tudo isso é vaidade. Não, ele está falando que ele conquistou tudo, ele chegou no topo do sucesso, mas mesmo assim ele não encontrou um sentido para essa vida simplesmente na vivência terrena. Ele encontra-se um sentido na vida de que há uma eternidade, há um Deus que lá faz mais sentido do que essa vida. O prazer é momentâneo, a riqueza ela traz um status que logo logo se perde. Nós estamos acompanhando aí toda semana praticamente, fulano se tornou o homem mais rico do mundo. Agora aquele mais rico não é mais, é o outro. E vive esse pêndulo, essa gangorra, quem é o mais rico homem do mundo? Ou o homem mais rico do mundo? Tudo futilidade, tudo futilidade. Então, essa visão que o pregador coloca é uma visão de alguém que teve recurso, que teve tudo. E não é simplesmente algo que alguém está falando porque não viveu, ou porque queria ter vivido e por não ter conquistado, ele se frustra e fala assim, nada faz sentido. Não é isso que está tratando o livro de Eclesiastes. Está tratando de alguém que conquistou tudo, mas quando conquistou viu que continuava um vazio interior. O tópico 2.2 fala o seguinte, a vaidade do materialismo. O materialismo presente na Terra pode ser visto de inúmeras formas. Se você observar a publicidade sempre vai levar o homem a trazer um pensamento de ser ou de ter o melhor da terra, de conquistar. Tudo isso nós observamos ao ver uma publicidade, ao ver um comercial. Tudo isso é como que a vida pode ser melhor. Nós temos a solução para você ter uma vida melhor, mais confortável. Ou seja, esse materialismo está presente constantemente na publicidade, está presente também na música, a ostentação do ter as coisas, não somente na vida secular, das músicas seculares, mas também nas músicas chamadas gospels. Esse materialismo também está lá, você vai conquistar, você não é cauda, você é cabeça, você você é o melhor, você é isso, coloca-se tudo centralizado no homem, uma visão antropocêntrica, onde Deus é apenas um serviçal desse homem, desse vaidoso. Não é bem assim, mas o materialismo está presente. O materialismo está presente nas redes sociais. As pessoas postam constantemente a sua vida para ostentar, para mostrar que está feliz, para mostrar que conquistou. Até mesmo o prato que ela faz para uma refeição, ela posta na rede social. Ela posta suas viagens, e eu não estou dizendo que é errado isso. Agora, quando isso é feito demasiadamente, quando você já acorda mostrando seu café da manhã, quando você mostra até mesmo o que você faz no seu banheiro, tudo isso é muito ruim. É coisa demasiada, é um exagero, que apenas mostra o que uma busca de uma reafirmação, a pessoa fica se autoafirmando perante os outros que é feliz, e não é bem assim. A coisa é muito mais séria do que isso. E a igreja apresenta mensagens, muitas das vezes, e eu não estou generalizando, mensagens que puxam o homem sempre para baixo. Você vai conquistar, que é o dito do triunfalismo, as mensagens triunfalistas, ou da teologia da prosperidade, que ela está um pouco sumida, e assumiu um outro ponto agora, que é o coach. Essas mensagens coach, sabe? 7 passos para ser feliz, 12 passos para conquistar. Ou seja, todos esses pregadores, eles agora assumem uma roupagem de uma pessoa feliz, de uma pessoa esbelta, sabe? Jovens, são homens jovens que têm uma retórica boa e eles se colocam, se posicionam de forma que eles conquistaram muito, eles são bem-sucedidos. E aí eles vêm com essa mensagem, sabe? Coach,
Você vai vencer se você fizer isso, se você for para você ser uma pessoa melhor, para você. E o homem continua vazio, ele conquista tudo, ele faz os 7 passos, 12 passos, sei lá quantos passos, e ele continua vazio. Ou seja, esse materialismo é como uma âncora que mantém o homem preso à terra e não se volta aos céus. E para onde ele vai? Se ele apenas vive preso a tudo nessa terra, se tudo se resume a isso, não vai ter uma vida feliz, não vai ter uma vida com sentido, porque ele esquece de Deus, está sempre preso, sempre amarrado, ancorado na terra. O tópico 3 vai dizer o seguinte: a vaidade e a aflição de espírito. Essa aflição de espírito é o que apresenta como o vazio interior. O homem sempre vazio, por mais que ele conquista, ele se torna vazio. Ele precisa ter um psicólogo como algo corriqueiro semanalmente. Ele precisa diariamente de medicamentos para trabalhar, para dormir. Ele está sempre vazio. E essa aflição de espírito, ela se apresenta na frustração. E o que é essa frustração? É uma expectativa que foi fracassada. Ele conquista, ele chega lá, ele está no topo, mas ele continua com esse vazio interior. Porque o homem não é simplesmente matéria, não é simplesmente um corpo. Esse homem também é espiritual. E se ele não traz, se ele não gera tesouros espirituais, ele vai continuar vazio, como está nessa escultura. Um homem vazio. E aí surgem as doenças da alma, as doenças psicológicas, a depressão, o borderline, né, e todos os outros problemas que a vida moderna tem gerado. Problemas muito sérios. O 3.1 diz o seguinte: a insatisfação humana. Eclesiastes 1.9 diz o seguinte: o que foi tornará a ser, e o que foi feito se tornará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. A aula pode ser que algum jovem fale assim: como assim não há nada novo diante do sol? Olha a tecnologia. Como assim estão fazendo as mesmas coisas se não houve iPhone no passado? Não é isso que o pregador está colocando. O pregador está colocando que, por mais que haja inovações, por mais que o homem faça coisas, invente coisas, a problemática do homem não está no materialismo, nas coisas que ele faz, que ele conquista, mas a problemática do homem está no seu interior. Ele continua no mesmo ciclo. Vamos ver isso? A evolução tecnológica. Ora, o grande problema no passado do ser humano sempre foi a questão de estreitar a comunicação. Veio o celular, veio o avião, veio os carros, veio tudo isso que facilita a comunicação, diminui as fronteiras. Mas o que aconteceu? Se esse relacionamento, se essa proximidade, essa facilidade de falar com o outro a longa distância ou de ir a um outro lugar, o que aconteceu? O homem está mais distante, ele está mais incomunicável. Ele apenas tem um aparelho que tinha um objetivo de melhorar a comunicação. Mas o que aconteceu? Está cada vez pior. Esse homem agora, ele fica com um celular na mão. Ele fica com uma tela na sua frente. E ele perde o contato com as pessoas. Ele não tem mais uma essência de proximidade, de afeto. Tudo é muito frio, muito distante. Observe as conquistas expansionistas. Na Idade Moderna, quando começam as grandes navegações, que os homens partem para as novas terras, especialmente se observarmos na América, ao chegar aqui parecia que tudo muito novo, muito revolucionário, algo que mudaria toda a dinâmica humana. Não mudou nada, o homem continua triste, continua querendo mais. E agora o que nós temos?
a expansão espacial, ou seja, as grandes conquistas espaciais, robôs em planetas, homem na Lua, satélites, telescópios buscando. E o que mudou? Nada. A problemática humana continua a mesma. O homem continua com a sua rotina terrena, continua com os seus problemas, e isso até aumentou. Amém? Então, quando ele diz que não há nada novo e que tudo se repete, é referente à dinâmica humana. Por mais que o homem crie, mas ele continua com seus mesmos dilemas, seus mesmos problemas. O tópico 3.2 diz o seguinte: uma vida com propósito. A palavra propósito significa aquilo que se busca alcançar. É um objetivo, uma finalidade, um intuito. A sociedade busca um mundo melhor. A faculdade, a mídia, a música, tudo isso, até mesmo a igreja, coloca que nós precisamos ter um mundo melhor ou fazer este mundo melhor. Não, nós não precisamos fazer deste mundo melhor, porque se nós focarmos nisso, a vida vai continuar sendo sem sentido. Nós vamos melhorar a educação. O que tem acontecido com a educação? Cada dia pior. Nós vamos melhorar a segurança. O que tem acontecido com a Terra cada vez mais violenta? Ou seja, esses esforços para mudar o mundo, tornar o mundo melhor, ele é inútil. Porque o homem, ele é um ser voraz. Vamos melhorar o meio ambiente. Ok, não vamos destruir, é claro, não estamos pregando que vamos destruir, mas é algo inútil, porque nós precisamos perpetuar na terra. Não, a vida do homem não foi feita. O plano de Deus não é para que o homem viva na terra, mas que o homem possa viver na sua glória, ou seja, na eternidade. E o homem sempre se preocupando em ter um mundo melhor. E o mundo nunca ficará melhor, porque o mundo jaz no maligno. Está sob o domínio maligno. O mundo tem o pecado dominando. Então, não há como ter um mundo melhor. Eu sei que essa palavra, essa frase é muito forte para alguém ouvir, mas é a realidade. O mundo não se tornará melhor. Ele pode ter suas facilidades, pode ter o seu conforto, mas ele nunca será melhor do que aquilo que Deus tem para o ser humano, que é a eternidade de glória. Amém? Esse engajamento de todos os segmentos da sociedade chegou à igreja. A igreja também vem com isso. As pessoas têm pregado mensagens que nós precisamos tornar o mundo melhor. Não, a Bíblia não diz para tornar o mundo melhor. A Bíblia diz para que nós divulguemos o Evangelho de Cristo, proclamemos o Evangelho de Cristo, para que nós possamos levar estes homens a Cristo. E ao levar a Cristo, um dia Cristo levar os homens para a eternidade e o céu de glória. Amém? Encerrando, eu quero colocar esses dois versículos. Lucas 6, 21 diz o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o homem coloca toda a sua expectativa na vida terrena e ele conquistar esses tesouros simplesmente focados aqui, ele terá o seu tesouro simplesmente terreno e ele nunca ascenderá ao céu de glória. Romanos 12, 2 diz o seguinte: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se conformar com esse mundo é se amoldar a este mundo. Se conformar com esse mundo é acreditar na mensagem desse mundo. Se conformar com esse mundo é estabelecer as suas expectativas aqui. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós renovarmos a nossa mente, ou seja, a nossa esperança. Se tivermos isso, muitas das coisas que o mundo vive, nós não viveremos. As mazelas que o mundo vive, nós não viveremos. E se vivermos, logo, logo passará. Porque a vida é um sopro, tudo é como uma fumaça, como uma neblina, que logo, logo se dissipa. Portanto, vamos experimentar o que Deus tem, que é boa,
agradável e perfeita. A sua vontade na vida do homem, ela sempre suprirá, ou ela sempre será abundante, ela superará as expectativas terrenas. Amém, meus irmãos? Então, a vaidade das vaidades, esse superlativo que o pregador coloca, de forma que tudo é uma grande vaidade, tudo é uma grande inutilidade. Mas, com Deus, o homem que tem a sua mente voltada aos céus, ele superará tudo isso, porque o homem é um ser espiritual. Amém? Este foi um comentário dessa semana. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário, sua sugestão, e assim, meus irmãos, nós possamos continuar. Amém? Meu desejo, meus votos é que você seja uma tocha diante da sua classe. Que o Espírito Santo tome sua mente, use sua boca e atinja os corações de forma a trazer uma realidade espiritual para os nossos jovens. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.